Capítulo 58, sobre os acupontos. Disse o imperador amarelo: disseram-me que o homem tem 365 acupontos, que correspondem ao número de dias do ano. Mas eu não conheço suas posições. Espero que possas me falar a respeito. Tipó se prosternou 2 vezes e disse: esse é um problema que causa embaraço. Como pode alguém impor seus princípios a um imperador sagaz? Já que vós o mencionaste, tentarei explicar da melhor forma. O imperador amarelo colocou uma mão em cima da outra em concha sobre o peito e disse modestamente: se tu poderes me falar o essencial e inspirar para que eu compreenda os acupontos, dos quais eu não vi ou ouvi antes, isso será como fazer com que eu tenha olhos atentos e ouvidos aguçados. Diz Tipó: vossa excelente habilidade de compreensão é como que se diz que um sábio é sempre esperto o suficiente para compreender bem as coisas, e um bom cavalo pode ser facilmente atrelado. O imperador amarelo disse: não sou a espécie de sábio que seja tão brilhante. Porém, mesmo uma pessoa comum terá seus sentidos bem abertos quando conhecer o número dos acupontos nos meridianos, que é o que eu desejo saber. O que peço a ti é para iluminar minha ignorância e somente eliminar minha perplexidade. E não estou pedindo a ti para discutir a teoria sutil. Já que dissestes que deseja fazer o melhor para explicar a posição dos acupontos e tornar o essencial claro para mim, eu desejo ter anotadas suas explanações num cofre de ouro e jamais perdê-lo. Tipó se prosternou profundamente, mais uma vez. Depois se ergueu e disse: nesse caso, tentarei explicar. Quando as costas e o peito de uma pessoa exercem tração um sobre o outro com dor, deve-se tratar picando o ponto Chantu, VC 22, do canal REM, o ponto do 7 do canal Du, o ponto VC 12 do REM-MAI e o ponto VC4, REM-MAI. Quando a energia perversa ataca os lados esquerdo e direito, e o yin e o yang, a dor no hipocôndrio fará com que o paciente respire com dificuldade, sendo incapaz de se deitar de costas. A subida invertida da energia do pulmão causa respiração acelerada, insuficiência de ar, distensão, plenitude e dor. Quando a energia perversa preencher o canal, irá subir e passar para o colateral maior, escorregando depois para as nádegas, peito, coração, diafragma, escápula, interceptando depois o canal REM, no ponto Chantu, encaminhando-se depois para baixo em direção aos ombros e apegando-se aos rins, abaixo da parte posterior da 10ª vértebra. Nos 5 órgãos sólidos, cada qual tem 5 pontos Shu, que são Tin, Shin, Shu, Jin e He. E cada ponto Shu tem 5 acupontos. 5 vezes 5 faz 25. E eles ascendem a 50 pontos nos lados esquerdo e direito, como segue no quadro. 6 órgãos ocos, cada um deles tem 6 tipos de pontos Shu e que são Jin, Shin, Shu, Yuan, Jin, He. E cada ponto Shu tem 6 acupontos. 6 vezes 6 faz 36. Eles ascendem a 72 pontos ao lado esquerdo e direito, como a seguir. Os acupontos para tratar a síndrome do calor são 59. Na seção da cabeça, há 5 fileiras e cada uma delas tem 5 acupontos. Na fileira do meio, há 5 pontos do 23, do 22, do 21, do 20 e do 19. Em cada um dos 2 lados estão os pontos bexiga 5, bexiga 6, bexiga 7, bexiga 8 e bexiga 9. E eles somam 10 pontos dos lados esquerdo e direito. Em cada um dos lados seguintes estão os pontos bexiga 15, bexiga 16, bexiga 17, bexiga 18, bexiga 19. Eles chegam a 10 pontos dos lados esquerdo e direito. O total dos acupontos acima são 25.
Além disso, há de cada lado os pontos bexiga 11, estômago 12, bexiga 12. Eles perfazem 8 pontos dos lados esquerdo e direito. De cada lado, os pontos estômago 30, estômago 36, estômago 37 e estômago 39. Eles perfazem 8 pontos dos lados esquerdo e direito. De cada lado, os pontos pulmão 2, intestino grosso 15, bexiga 40 e do 2. Eles somam 8 pontos dos lados esquerdo e direito. De cada lado, os pontos bexiga 42, bexiga 44, bexiga 47, bexiga 49 e bexiga 52. Eles chegam a 10 pontos do lado esquerdo e direito. O total dos pontos para tratar a síndrome do calor é de 59. São 57 os acupontos para tratar a síndrome de retenção de líquido. Há 5 faixas acima das nádegas e cada uma tem 5 acupontos. Ao longo da região média da espinha, por onde passa o canal do há 5 pontos, do 6, do 5, do 4, do 2, do 1. 1,5 polegada ao lado da espinha por onde passa o canal taindo do pé. E estão os pontos bexiga 25, bexiga 27, bexiga 28, bexiga 29, bexiga 30. Esses pontos chegam a 10 dos lados esquerdo e direito. A 3 polegadas de cada lado da espinha, por onde passa o canal taindo do pé, estão os pontos bexiga 50, bexiga 51, bexiga 52, bexiga 53 e bexiga 54. Eles somam 10 pontos do lado esquerdo e do lado direito. O total de pontos acima é de 20. Além disso, acima do músculo femoral reto, há 2 faixas e cada uma delas tem 5 acupontos, por onde passa o canal Chaiyang do pé. Eles são os pontos rim 15, rim 14, rim 13, rim 12 e rim 11. E perfazem um total de 10 pontos nos lados esquerdo e direito. Lateralmente, aos canais Chong e Shaoyin do pé, por onde passa o canal Yangbin do pé, estão os pontos E26, E27, E28, E29 e E30. E eles somam 10 pontos dos lados esquerdo e direito. Acima de cada calcanhar há uma faixa, cada qual por onde passa os canais Shaoyin do pé e Yanjiao, com 6 acupontos. Eles são Taichung, fígado 3, rim 7, rim 10, rim 6, rim 8 e rim 9. E somam 12 pontos do lado esquerdo e direito. É de 57 o total de acupontos para tratar a síndrome da retenção de líquidos. Na seção da cabeça, há 5 faixas e cada uma tem 5 acupontos e 5 vezes 5 perfaz 25 pontos. Os 25 pontos na cabeça, acima, para tratar a síndrome de calor. A 1,5 polegada dos 2 lados da espinha, há 5 acupontos. Ao lado da terceira vértebra está o bexiga 13. Ao lado da quinta vértebra está o bexiga 15. Ao lado da nona vértebra está o bexiga 18. Ao lado da 11ª vértebra está o bexiga 20. Ao lado da 14ª vértebra está o bexiga 23. E eles somam 10 pontos dos lados esquerdo e direito. Dos 2 lados abaixo do ponto Zanzu estão os 2 pontos bexiga 11. A 0,5 polegada de cada lado do canto externo do olho estão os 2 pontos vesícula biliar 1. Na parte superior, por trás de cada ostomastoide, estão os 2 pontos vesícula biliar 10. Eles somam 4 pontos do lado esquerdo e direito. Na junta do grande trocânter, ápice do aspecto lateral da coxa, onde há a proeminência do fêmur, está o vesícula biliar 30. Eles chegam a 2 pontos de cada lado esquerdo e direito. O ponto estômago 35 está entre a cápsula do joelho e a tíbia. Eles somam os 2 pontos do lado esquerdo e do lado direito. O ponto intestino delgado 19 está no orifício ao lado do lóbulo da orelha. São 2 pontos do lado esquerdo e direito. O ponto bexiga 2 está no orifício da sobrancelha,
perfazendo 2 pontos ao lado esquerdo e direito. O ponto vesícula biliar 12 está dentro da linha capilar, atrás da orelha. São 2 pontos dos lados esquerdo e direito. O ponto do 16 está no pescoço a 1 polegada dentro da linha do cabelo. Há somente um ponto. O ponto vesícula biliar 11 está sob o osso occipital 7, FEM, acima do ponto Wangu. São 2 pontos dos lados esquerdo e direito. Os pontos vesícula biliar 3 está em frente ao ouvido. Soma 2 pontos do lado esquerdo e direito. O ponto estômago S5 está na artéria, a 1 polegada e 3 FEM da cavidade em frente à curva do queixo. Soma 2 pontos do lado esquerdo e direito. O ponto E7 está a 3 polegadas abaixo do ponto Changuá e soma 2 pontos do lado esquerdo e direito. O ponto bexiga 10 está na parte posterior da cabeça, 5 polegadas adentro da linha do cabelo. Soma 2 pontos dos lados esquerdo e direito. O ponto estômago 37 está a 3 polegadas abaixo do ponto Sanli do pé. O ponto E39 está a 3 polegadas abaixo do ponto Changjichu. Eles somam 4 pontos dos lados esquerdo e direito. O ponto E6 está na cavidade terminal da bochecha. 8 FEM abaixo da orelha. Soma 2 pontos do lado esquerdo e direito. O ponto RN22 está a 4 polegadas sob o pomo de Adão e há somente um ponto. O ponto pulmão 3 está a 3 polegadas sob a axila. Soma 2 pontos dos lados esquerdo e direito. O ponto triplo aquecedor 6 está do lado do tendão maior, atrás do ponto Tianrong e em frente ao ponto Tianzu, sob o ponto Wangu e acima da linha dos cabelos. Soma 2 pontos dos lados esquerdo e direito. O ponto IG18 está a 1 polegada e meia ao lado do ponto Rein e a 1 polegada acima do ponto Tianjin, entre os tendões maiores e o pescoço. Eles somam 2 pontos dos lados esquerdo e direito. O ponto intestino delgado 16 está a 1 polegada atrás do ponto Futu, entre os tendões maiores do pescoço sob a curva do queixo. Eles somam 2 pontos do lado esquerdo e direito. O ponto intestino delgado 16 está a 1 ponto vesícula biliar 21 está na cavidade do ombro, a 1 polegada ao lado do pescoço e a 1 polegada acima do ponto Jiangyao. Somam 2 pontos do lado esquerdo e direito. O ponto RN4 está a 3 polegadas sobre o umbigo, na linha branca do abdômen. Há somente um ponto. O ponto bexiga 39 está na posição afastada do ponto Weizong, no terminal externo da fossa poplítea. Somam 2 pontos aos lados esquerdo e direito. O ponto do 15 está no ápice do pescoço, 5 FEM para dentro da linha do cabelo. Há somente um ponto. No centro do umbigo, há o ponto RN8, que não pode ser picado. Há apenas um ponto. De cada um dos lados do canal REM no peito, há 6 acupontos. R27, R25, R24, R23, R22. A distância vertical de cada ponto é de 1 polegada e 6 FEMs. Somam 12 pontos ao lado esquerdo e direito. O ponto bexiga 11 está nas costas e a 1 polegada e meia da primeira vértebra torácica. Somam 2 pontos do lado esquerdo e direito. De cada lado do peito estão os pontos pulmão 2, pulmão 1, baço pâncreas 20, baço pâncreas 19, baço pâncreas 18 e baço pâncreas 17. Chegam a 12 pontos dos lados direito e esquerdo e todos estão a 6 polegadas ao lado do canal REM. O ponto vesículo biliar 38 está a 4 polegadas acima do maléolo externo no espaço existente entre os feixes musculares na extremidade inferior da fíbula. Somam 2 pontos do lado esquerdo e direito. Dos maléolos interno e externo, há um acuponto, o ponto R8, e está a 2 polegadas acima do maléolo interno e o ponto bexiga 59, a 2 polegadas acima do maléolo externo. Somam 4 pontos aos lados esquerdo e direito. O ponto RIN6 está sob o maléolo interno.
O ponto bexiga 62 está a 5 fens sob o maléolo externo. Chegam a 4 pontos do lado direito e esquerdo. Os 57 pontos para tratar a síndrome de retenção de líquido estão nos espaços entre os feixes de músculos e os 59 pontos para tratar a síndrome do calor perverso estão nas interseções dos diversos canais. O ponto para tratar as síndromes de frio perverso, vesícula biliar 33, no local mais estreito do flanco externo sob o joelho. Soma 2 pontos dos lados esquerdo e direito. O ponto intestino grosso 11 está a 5 polegadas por debaixo do ponto Tianfu. Este acuponto não deve ser picado mais do que 25 vezes. Quando for picado 25 vezes, a energia Shu ficará esgotada e o paciente morrerá. Essa é a razão pela qual o ponto se chama Daijin, grande proibição. Há 365 acupontos, todos em posição importantes para se aplicar agulhas. Disse o Imperador Amarelo. Agora eu conheço as posições dos acupontos para se aplicar as agulhas e desejo conhecer mais acerca dos colaterais imediatos, juntas e vales e reentrâncias entre os feixes de músculos correspondentes. Bom, os 365 pontos, que nem os colaterais imediatos e as reentrâncias dos músculos, correspondem ao número de dias do ano. A função dos colaterais imediatos é remover a energia perversa. Quando a energia perversa invade o corpo, gera estagnação das energias Hong e Wei, respiração áspera e turva, coagulação do sangue, febre interna e respiração curta. Se o colateral imediato for picado logo em seguida, sem a descarga de energia perversa, as energias Hong e Wei ficam desimpedidas. Por isso, sempre que for vista a condição acima, deve-se aplicar a terapia de purgação ao picar, independente da posição do acuponto. Disse o Imperador Amarelo. Desejo conhecer mais acerca da convergência dos vales e das reentrâncias. Disse Tipo. O espaço maior entre os feixes de músculos se chama vale. O espaço menor entre os feixes de músculos se chama reentrância. Portanto, as energias Hong e Wei podem passar livremente nos espaços entre os feixes de músculos e a energia perversa pode se instalar. Quando a energia perversa invade e se instala nos vales e na reentrância, a energia saudável ficará estagnada, causando calor no sangue e deterioração muscular. As energias Long e Wei serão incapazes de prosseguir e o músculo ficará inchado. Nesse caso, a medula será destruída por dentro e a protuberância do músculo se quebrará por fora. Se a energia perversa ficar retida entre os ossos e o músculo, ocorrerá uma corrupção pela doença. Quando a energia perversa for retida por muito tempo, as energias Hong e Wei não serão capazes de circular normalmente e o tendão se encolherá e será incapaz de se esticar devido à friagem excessiva em seu interior. Neste caso, causará no interior do osso a síndrome Bi e do lado de fora insensibilidade. As síndromes acima provêm da retenção de frio excessivo nos vales e reentrância. Os vales e reentrâncias se ligam aos 365 acupontos e também correspondem ao número de dias do ano. Se um ligeiro frio for retido por muito tempo, pode se acumular e tornar maior, e também pode circular ao longo do vaso, causando a doença. A energia perversa pode ser purgada, usando-se uma agulha pequena, como para um tratamento de puntura comum. O Imperador Amarelo dispensou as pessoas ao redor. Levantou-se e prosternou várias vezes, dizendo: seu discurso de hoje ilumina minha ignorância e alivia minha perplexidade. Desejo conservar todas as suas palavras num cofre de ouro e não perdê-lo de forma alguma. Guardarei o cofre de ouro na Biblioteca Real e o nome do arquivo é As Posições dos Acupontos. Diz Tipó. A diferença do vaso do colateral imediato e do canal é que o vaso do colateral imediato pode despejar o sangue quando estiver abundante. Como os 365 vasos todos se conectam com os colaterais, a superabundância de sangue pode penetrar nos colaterais e depois nos canais. A penetração não se limita aos 14 canais. Os 12 canais, os canais Ren e Du, mesmo quando o meridiano que está no osso for invadido pelo perverso,
O sangue também pode penetrar nos canais dos 5 órgãos sólidos. 10 canais à esquerda e 10 à direita.